Olá, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui no podcast Núntios, ó. Chegamos aqui hoje para mais um programa especial. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmão. Às vezes tem pessoas que caminham na vida da gente por muito tempo e não conseguimos ter a afinidade necessária para chamarmos de irmão. Porém, há outros, meio predestinados, meio estranhos, que se tornam mais amigos que irmãos. E mais irmãos do que amigos. É uma mistura maravilhosa. E hoje eu estou aqui com ele, que é uma sumidade. Simples, amigo, gente boa, mas um homem de Deus. E vai fazer conosco hoje o programa, contando a sua história e mostrando para você que é possível você vencer, independente da sua origem, de onde você veio, com as suas experiências, e não importa, com todo o trocadilho, se você é predestinado ou não predestinado. O importante é que você sirva ao Senhor. Eu estou aqui com meu amigo, Reverendo Wagner Queiroz. Meu brother. Wagner Queiroz, para quem não sabe, eu vou apresentar ele para você. Ele é pastor presbiteriano do Brasil, da IPB, consultor de relacionamento com igrejas da WVI, Visão Mundial do Brasil, diretor de expansão Brasil do CBMC. CBMC que ele vai explicar depois o que é estranho, que é um negócio muito grande essa sigla. Ele é presidente do diretório do Estado de São Paulo da Sociedade Bíblica do Brasil, é membro do Conselho Fiscal da Aliança Evangélica Brasileira e é idealizador e fundador do Ministério Vida Abundante, que é um trabalho maravilhoso, diário, que a gente recebe com o Gospel News, que é muito bom mesmo. Eu não fico falando para ele para não puxar o saco, mas é muito bom. Sempre é tempo de saber. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer, meu Mário. Eu também endosso suas palavras, é recíproco essa atenção. Até mais de mim para contigo, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que andar às sombras de homens que estão no caminho do Senhor, né? Então eu estou aqui caminhando ao lado de irmãos. Eu também oro a Deus para que sempre coloque em nosso caminho pessoas que estão servindo e querem dar a sua vida ou dedicar sua vida ao trabalho do reino, né? Um do slogan que a gente tem no Ministério Vida Abundante é servindo aos que servem no reino. Então, isso que a gente procura fazer. Estou feliz de estar aqui, de ser convidado aqui no seu programa. Espero poder contribuir. Não sei se estarei à altura dos demais, mas estamos aqui, com a graça de Deus. Não, com certeza não está à altura, está acima. É uma pessoa sensacional. Eu costumo dizer, Reverendo Wagner, que as pessoas não são valoradas, para mim, pelos títulos que ela possui, mas pelo caráter que elas têm. Amém. E a gente só conhece as pessoas de caráter quando elas estão na dificuldade. Na hora da bonança, todo mundo é sempre bonito, bem vestido e bem arrumado. Eu conheci você no momento seu de dificuldade e pude ver o seu comportamento, as suas atitudes para comigo e para consigo mesmo, que evidenciam que estar à sombra de homens como você é importante, porque isso enobrece o nosso caminho. A Bíblia diz que Deus confirma os passos dos homens bons, ou do homem bom. Nesse caso, como somos dois, homens bons. Esse programa tem por objetivo falar um pouco para as pessoas, exatamente o que está escrito aqui, revelando através de histórias a todos que é possível alcançar o êxito. Porque hoje existe uma falácia muito comum, estamos em 2024, onde as pessoas acham que sucesso é carro, Ferrari. Essa ideia dos coaches é ser milionário, é ganhar milhões, é Dubai. E, na verdade, o êxito daqueles que servem a Deus não está baseado nisso. Está baseado em realizar o propósito de Deus em suas vidas, alcançar aquilo que o Senhor estabeleceu. E cada um tem uma história. Às vezes, por exemplo, o meu avô, ele teve uma fase muito difícil na vida, ele perdeu quase tudo. E o grande sucesso da vida dele foi dizer, eu vou terminar minha vida sustentando meus filhos. Então, tinha uma venda numa cidade do interior, virou referência na cidade e criou seus filhos. Isso para ele era o suficiente. Esse era o êxito dele. Já para outros, o êxito era ser um dono de uma fazenda de cacau. Cada um tem seu êxito, cada um tem sua história. E eu quero mostrar através desse podcast para todas as pessoas que assistem
que cada história revela um êxito diferente, que pode ser o que essa pessoa está querendo saber, aprender e viver. E eu queria saber de você, quem é Wagner Queiroz? Filho de quem? Nasceu aonde? Veio de onde? Quem é Wagner Queiroz? Posso ainda fazer uma pequena introdução? Claro. Eu admiro muitos personagens da Bíblia, né? Davi, José. Inclusive você tem um podcast que você fala dos personagens bíblicos, que é sensacional. Daniel. Mas tem um camarada que ele passou assim em Atos e fez algo fenomenal e muitas vezes a gente não lembra de falar sobre ele. Inclusive um amigo meu que compôs uma música, Guilherme Kerr, eu creio que é do Guilherme, sim. Barnabé. Barnabé é um homem que eu admiro muito, porque eu creio que ele foi fundamental no ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi fundamental no Novo Testamento, né? Falando de Jesus, escreveu aí boa porção do Novo Testamento. E quem introduz o apóstolo Paulo, ou quem assina ali, avalizando o caráter, que ele de fato era um homem transformado, não mais perseguidor da igreja, foi Barnabé. Então, para mim, não é modéstia nenhuma. Eu quero estar onde Deus quer que a gente esteja e Deus sempre nos leva além do que a gente imagina. Uma das grandes promessas que tem na Bíblia é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Cuidado que essa palavra é arminiana. Então, mas ela é bíblica, né? Então aí a gente caminha por todos os canais, né? Então, quem estiver assistindo vai se divertir, porque a gente brinca o tempo todo. Então, veja, a gente não imagina, e eu creio que a grande dificuldade do ser humano hoje está sendo ser enredado ou assediado, mais forte ainda, por esses valores que são temporais, que são fugazes, né? E eu trabalho em mentoria sobre vida abundante, mostrando o que não é vida abundante, né? E estou pesquisando sempre sobre isso, e vou escrever mais sobre isso, o que não é vida abundante. Porque somos assediados, e homens muitas vezes de porte que caminharam com o Senhor, ou caminham com o Senhor, que hora ou outra acabam olhando de lado. Cedendo. Então, entre as três coisas que são mais suscetíveis ou mais assediáveis, é poder, né? O homem é assediado por poder. Eu penso, do jeito certo, foi Deus que nos delegou, outorgou o poder para ser o grande jardineiro, né? Já lá no Éden, com Adão, para cuidar de tudo. Então ele transferiu o poder dentro das qualidades ou atributos comunicáveis ao ser humano. O homem é um gestor. Isso são qualificações que Deus nos deu. Mas esse poder, depois contaminado pelo pecado, ele é muito egocêntrico, né? E isso você vê pessoas querendo poder para não fazer nada. Eu até brinco, não sei porque o cara quer entrar na história como o capitão do Titanic, né? O cara ia lá fazer aquela grande embarcação maior daquela época, que foi algo estrondoso, foi o capitão, imagina as manchetes com o nome dele e tudo mais, mas a gente sabe o final trágico que foi. Então, eu sempre penso, eu não quero ser um capitão do Titanic, né? Posso ser um piloteiro de uma canoazinha dessas lá no Rio Amazonas, né? Não desfazendo delas, mas que sai de um lugar, vai para o outro e cumpre o propósito, né? Então, poder é algo que nos assedia, e muito. Fama também é uma das outras coisas que as pessoas são suscetíveis, são assediadas, né? E a gente fala, mas fama? Você recebe hoje, muitas vezes as pessoas mandam alguma coisa pra gente, pastor, o senhor não deu um like lá ainda? Aí, para não ficar chato, muitas vezes você dá like em tudo, não que você está desmerecendo, mas você não tem tempo de olhar tantas postagens e fazer uma crítica, então você dá um like. Isso é importante, dar um like. Veja, isso é uma forma de fama. As pessoas dizem, eu tenho milhões de seguidores, né? Muitas vezes eu chamo que são perseguidores. Os que seguem, muitas vezes, se tornam os que perseguem. Na verdade, o que você está dizendo, Wagner, reverendo, é o seguinte: as pessoas querem poder para ser, porque não são para ter poder. Exato. E aí, se a pessoa exato. Com poder ou sem poder
É verdade. Mas não vamos fugir do nosso podcast. Não, mas eu já vou. Isso é uma introdução. Você estava falando de mim, calma. Aí. Senão não entro lá. Não, por fim, fama, poder e money, dinheiro, né? Então a gente é enredado por essa falácia desse tal famigerado sonho americano, que esse tempo eu vi uma definição de marketing que eu acho que é interessante. Nada contra quem faz o marketing. O marketing é um grande impulsionador. Mas dizem que muitas coisas que o marketing faz é vender o que você não precisa comprar, você vai comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que não tem nada a ver com você. Percebe? Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas correm atrás do dinheiro porque acham que o dinheiro pode comprar tudo. Mas se fosse assim, não teria milionários infelizes. Então, você falou aí essa crise de ser e de ter, né, que a gente deixa escapar, que eu digo que eu não sou. E eu não sou. O Sócrates já dizia, né, que eu sei que nada sei, né? Então eu sei que eu não sei. Então, ótimo. E eu sei que eu não sou. Mas como eu estou em quem é, eu acabo sendo. É isso aí. Então eu sou porque o Senhor dos Senhores é. E se a gente está nele, a gente acaba sendo e cumprindo minimamente o seu propósito. E que seja um Barnabé, que não foi conhecido pelos holofotes, mas que trabalhou eficazmente atrás das cortinas. Você sabe que na história da igreja primitiva, não bíblica, né? Que é a história não escrita na Bíblia ou não canonizada lá em Trento, a gente tem aí Barnabé considerado como um dos grandes apóstolos, né? Que não só mentoreou a Paulo, viajou com ele, como com outros. Porque Paulo segue e ele fica nas cidades estabelecendo essas igrejas. Consolidando elas. E depois ele vai para outras. Então, ele é considerado por muitos na história dos pais da igreja como mais apóstolo, às vezes, do que Paulo. Um grande discipulador. O grande valor de Paulo é que ele escrevia. Uhum. É o que eu digo sempre hoje. Eu tive um pastor que eu considero um dos maiores que eu tive até hoje, mas ele me deu uma frase muito abortiva. Eu tinha 17 anos... 2 anos e pouco de convertido, 1 ano e meio, e eu sempre gostei muito de escrever, mesmo escrevendo mal. Eu não escrevo tão bem quanto eu falo, mas eu gostava de rabiscar as coisas e tal. E ele dizia para mim, cuidado com o que você vai escrever, para não se arrepender quando você tiver 40, 50 anos. Porque eu sempre fui muito cheio de ideias. E hoje o que você vai gravar, e aí, né? O que aconteceu, eu parei de escrever. Então eu tenho hoje 14, 15 livros que serão lançados esse ano, que estão escritos há muito tempo, eu estou revisando eles, porque eu tinha medo de escrever, ficou abortivo. Se eu tivesse escrito desde quando, hoje eu teria 100 livros publicados. Então, acho que, às vezes, algumas coisas são abortivas, mas foram boas, porque hoje eu vou me arrepender menos daquilo que eu escrevo. Então, a gente, quando consegue ter essa identidade própria, saber quem você é, a fama, o poder ou coisa parecida, não é para você ser, é para você estar. Amém. Representando aquele que o colocou para ser, né? Amém. É basicamente isso. Faz a pergunta de novo, que a gente Vamos vai ficando lá. velhinho, a gente esquece. Não. Quem é Wagner? Quem é? De onde veio? Conhecer seus pais, sua história? Porque o grande objetivo do podcast Mensageiros, que é o podcast Núntios, é mostrar para as pessoas realmente isso, que é possível ter êxito, chegar nesse propósito final. Nós estamos pregando sobre o final do podcast, vamos dizer assim. Estamos dando um resumo daquilo que a gente acredita, mas, na verdade, isso é possível? É verdade? Não é só uma pregação? É. Então, como é que o Wagner chegou a ser quem é? Como aconteceu isso? Perfeito. É essa história que vai edificar as pessoas. Sou um garoto que nasceu lá na cidade de Barretos, interior de São Paulo. Filho do seu Manuel, chamado Manuel Sapateiro, né, que fazia botinas lá para... Terra de gado, né? Os homens lá que trabalhavam na roça, famosa a botina dele. Na época era roça, não era agronegócio. Que durava 3 anos, aquela que ranginha, andava, fazia aquele barulhinho. Eu não gostava desse barulho não, mas é porque ele caprichava demais. E eu aprendi o ofício de ser sapateiro. Tanto que uma vez aqui em São Paulo, já passei por uma demissão numa época aí, eu quase abri uma sapataria, porque eu sei que o sapateiro ganha dinheiro, porque... Um taquinho hoje custa R$30 ou mais, eu posso estar desatualizado. Você faz 50 no dia, imagina, você não tem 50 para fazer. Mas eu fui crescendo lá,
E o meu pai, ele era um português que estava satisfeito com o que tinha, não que ele estava errado, mas a gente tinha uma visão de olhar mais para frente. E eu queria fazer da sapataria uma loja para vender cintos e fazer algo mais, como muitas têm lá hoje. Hoje eu sei fazer uma bota artesanal ainda, mas estou sem muita habilidade, né? Mas eu fazia, costurava tudo direito, costurava solas, então me especializei em acabamentos, era interessante. Mas o meu pai, ele estava assim, estagnado. Para ele estava bem, ele tinha chegado, tipo, ele foi filho de português, óbvio, ele ficou órfão com 4 anos de idade, minha avó casou de novo, teve mais 7 filhos, então ele foi meio preterido e ele conseguiu crescer dentro da sua cosmovisão e ficou parado. Para mim eu queria ir além e ele estava. Então o que eu fiz? Porque o jovem quer chegar lá. Então eu falei pro meu pai, então eu vou estudar. Ele falou, manda ver. Eu fui pro Senac. Mas voltando um pouquinho, essa sua infância, você nasce em Barretos, sim. Seus pais cristãos, não cristãos? Não. Meu pai, como era a sua história de vida? Meu pai português, né, e minha avó paterna, católico, devota de Santo Antônio, foi em muitas terços de Santo Antônio, mas eu gostava muito, era das bolachinhas que eles faziam, aqueles negócios, e soltar os fogos. Aquela reza grande, assim, não achava muito aquilo interessante, né? Uma repetição, mas com os 10 anos eu recebo uma Bíblia, pela minha mãe, tinha uma Bíblia em casa, e eu começo a ler a Bíblia, e Salmo 1 foi minha primeira leitura. Então eu sou um leitor de salmos de muito tempo. Minha mãe fez um périplo entre as igrejas, então ficava 6 meses aqui, 6 meses lá, 6 meses lá. Então eu tenho um currículo e me ajudou na apologética depois, porque eu já passei por muitas igrejas, de todos os naipes, vamos dizer assim, sim, até algumas que a gente não considera igrejas que são até seitas, certo? Mas foi bom, porque você aprende o que não é, né? Aprende o que é, até que um dia eu cheguei na igreja presbiteriana, já com 14. E para mim foi dentro daquilo que eu pensava, estudo, reuniões, amizade, vi pessoas da cidade que eu conhecia, vi um ambiente mais arejado para mim, sem criticar nenhuma. Aí minha mãe, depois de um tempo, como ela parecia o povo nômade, quando ela caminhou mais uma vez, levantou o acampamento, eu falei, mãe, aqui eu fico. E estou na igreja, já vai fazer 45 anos que eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vai completar 35 anos de pastorado e mais 4 de seminário. Então, daí veio. Mas a caminhada cristã, como a vida, como ela é, como eu gosto de falar no podcast, a gente muitas vezes pensa que ser cristão, ter recebido a graça salvadora de Jesus, resolve o problema 100%, mas a gente esquece que o próprio Senhor Jesus disse que no mundo teria uns aflições, que a gente tem que ter bom ânimo. E nesse período dos seus 14 anos, você tinha uma vida financeira abastada, estudava em escola particular, andava de Cadillac? Não, eu conto detalhes. Naquela época, estudar em escola particular era ruim, era considerado pagou, passou. Eu peguei o bom tempo do ginásio ainda, que eu estudei, que eu comecei a estudar inglês e francês na escola. Até quinta e sexta série era francês, 7ª e 8ª inglês, e tive iniciação musical na escola. E depois eu já fiz o 2º grau técnico contábil. Era uma classe média, mais ou menos, era uma família? Era uma classe, não, acho que é uma classe média baixa. Quer dizer, eu nunca passei fome, nunca passei dificuldade, mas eu tinha uma pecha. A meninada que eu via lá, eu não entendia, nunca considerei, não chamava bullying na época, mas nunca me sentia assim, filho de sapateiro, como se fosse um xingo, né? Eu olhava aqui, mas o que eles estão falando? Né? Muitas vezes essa meninada andava de pé no chão, com roupa toda escangalhada, como dizia meu amigo lá do Rio, e eu sempre arrumadinho, né? Todo mundo era simples. O que diferenciava o povo na escola os mais simples usavam conga, tô voltando no passado, hein? Túnel do tempo.
E os filhos dos médicos, que eram meus amigos, médicos, dentistas, os caras Usava Bamba. Usavam o Bamba. Esse era o diferencial. E os mais pobres usavam o Quixote. O Quixote veio depois, nessa mesma época aí. Era paralelo do Conga. Se o meu pai quisesse, ele podia me dar um Bamba. Mas ele achava que não era conveniente e eu não tinha esse afã de ter. Sabe, você tinha o que tinha e pronto, né? Mas eu lembro que com os meus primeiros trabalhos, então, eu fui fazer um curso técnico, entrei pelo Senac. De 14 para 15 eu tive meu primeiro emprego. Eu entrei eu fui o último da fila da Casas Pernambucana, porque você entra lá, eu era o assistente do assistente, quer dizer, o auxiliar do pacote, olha que coisa. E lá você tinha que chamar todo mundo de senhor naquela época, senhor, e dona. Eu achava estranho eu chamar uma menina de 20 anos de dona fulana, mas tá bom. Então foi aí. Depois eu já entrei no escritório de contabilidade. Já fazendo contabilidade na minha área. Então foi aí que teve todo um campo. Mas, mostrando com a vida como ela eu fui aprendendo o que a Bíblia ensina, que não é uma coisa reta, como muitos pensam, e muitos alardiam hoje. Vem para cá que seus problemas acabaram. Qual o problema que acaba quando você se converte? O problema do pecado, sob a consequência cabal do pecado, que é a morte e separação eterna de Deus. Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário. Do contrário, você tem que começar a desenvolver uma vida com Deus e santificação. E a Bíblia nos adverte, se você é de Deus, o mundo vai te odiar. E a gente vai tendo essas experiências. Então, eu tive essas experiências de ser rejeitado algumas vezes por ser cristão naquela época. De não ser um camarada que saía com as meninas, como todos saíam. Esse cara é bobo, não é? Ou não sei o que. Uma vez no banco, quando eu entrei no banco, o gerente lá administrativo, que na época chamava contador, disse, se eu tivesse aqui, não tivesse de férias, eu não teria te contratado. Eu falei, por quê? Eu não gosto de crente. Não, porque você não joga bola. Eu falei, mas isso aqui não é um time de futebol. Mas aí, olha o que Deus faz, né? É nisso que você vai tendo as experiências, como você está querendo registrar. Um dia deu um problema contábil no banco, que vinha um malote, né? Você tinha até 1h da tarde para finalizar a contabilidade do dia anterior e preparar o malote que tinha que mandar. Tinha que fazer escritura fiscal na mão. Na mão, e depois digitar no Telex. No Telex, olha. E aí... Máquina de escrever. E aí o que aconteceu? Deu uma diferença que dia 25 de agosto é aniversário de Barretos. E eles processaram como um dia útil. Então deu uma diferença que ninguém achava. Aí o meu chefe olhou, que era um contador muito antigo e não achou diferença. Veio o subprocurador, que era o subcontador do banco. Também não achou. Aí veio o contador, esse que disse que não queria me contratar. Olhou. Aí eu levantei a mão assim, tímido. Eu falei, posso dar uma olhadinha? O cara fez assim, tipo, ninguém achou, esse Zé Mané vai achar? Já que nem tu, vai estar tu mesmo. Em menos de 5 minutos eu achei a diferença. Eu creio que Deus ali me mostrando. Claro. E eu fui lá e achei a diferença. E já estava assim, perto das 13 horas para fechar o tempo. Senão daria problema. E eu achei, a gente escriturou e fechou. A partir daquele dia, aquele camarada não me perseguiu mais. Mas entende? Eu fui Os sinais de Deus exato. Cuidando de você no meio da perseguição e honrando, né? E também eles me chamavam de pastor. Como se fosse uma pecha. Eu não via como pecha. Mas todas as vezes que eles tinham um problema mais grave, algum problema existencial que todos têm, eles vinham falar comigo. Então, Deus foi me capacitando e me dando graça nesta caminhada, de ver que estar com Deus era muito melhor, embora a gente lidando com essas lutas, esses perrenguezinhos que tem. Isso só vai cessar quando a gente estiver com o Senhor eternamente, Sim. Com o corpo glorificado. Mas o grande diferencial é que a gente estar com Cristo, não existe nada melhor que isso, porque passar dificuldade sem Deus e passar dificuldade você podendo falar com o Senhor e sentir-se conduzido por Ele, não tem nada igual. Quer dizer, você tem 2 filhos. Tem 2 filhos, também foi uma vitória, né? Você... acho que é médico, é isso? Isso, então... Um é médico, de engenheiro, é isso? Não, o outro é historiador, trabalha na Caixa Federal. Ele é gerente geral de uma agência de agronegócio lá em Bauru. Então, o filho do sapateiro... Então, mas veja que coisa, eu fui para o seminário já casado, indo para o seminário, que meu curso é integral, 4 anos, foi lá em Campinas. IPB normalmente. E com suporte.
mas você sabe que todo o suporte é básico, né? É Então, limitado. a gente tinha que trabalhar também. Eu trabalhava na editora lá, que fazia o nosso devocionário lá. Então eu tinha dupla jornada para aprender grego e hebraico com os professores que a gente tinha, e teologia, e acompanhar o ritmo. Eles não queriam saber se você tinha Você dupla gosta jornada. muito, né, de línguas ainda? Gosto. Tua especialidade qual que é hoje? Assim, Não, tu mais afinidade, o hebraico ou o grego? Eu estou mais no grego, mas eu também gosto do hebraico. O grego tem mais afinidade, né, com a gente, né? Eu estudei matemática, Mais né? familiaridade. Familiaridade, é. Então você vê lá o delta, na matemática tem, você vê o alfa, o lambda, são todos alfabetos que você vai ficando e Mais familiarizado. Então eu grego, eu vamos dizer, nado mais tranquilo, nado de costa, né? Assim. Então você veja, de uma vida nômade ministerial, ainda criança, tentando se encontrar na vida, sonhando em ser alguma coisa, encontra na Igreja Presbiteriana do Brasil um modelo de aconchego, de network, de relacionamento. Isso te leva para uma vida mais tranquila, mais estável, vai para o seminário, se forma, já Então. casado, tem filhos. Então, no ministério, quando eu terminei... Isso em que cidade? Barretos ainda? Não, eu já estava aqui em São Paulo, eu fui para o seminário como seminarista mantido pela Igreja Presbiteriana Unida aqui de São Paulo, a Rua Elvete. Na época era Elvete é no centro. Era uma das igrejas mais proeminentes, a igreja histórica, né? Uhum. Ela foi criada em... Ela existe ainda? Sim, em 1900, né? Ela existe lá ainda? Tá, existe lá. Ela está numa região hoje complicada ali, né? Sim, perto Pedra da Cracolândia e tal. Mas missiologicamente ela precisava ter conversado mais com o seu meio. Houve essa falha em missões, né? Uma igreja que estava num lugar que hoje eles estão trabalhando nesta correção, creio eu, ou se adaptando melhor, ou conversando com os meios lá. Uhum. Mas eu fui trabalhar em missões urbanas, porque esse meu apego, essa caminhada como contador, gerente de banco, que eu trabalhei antes de ir para o seminário, me fez olhar a questão de custo, qualidades. E eu sempre olhei a igreja como se no reino de Deus eu tinha que trabalhar para o capital e tinha que dar lucro, eu olhava o reino de Deus, obviamente, muito mais importante. E muitas vezes eu via que as pessoas não se preocupavam no reino de se eu tenho que produzir 100, então eu tenho que chegar a 95 no mínimo, já que 100 é impossível, eu vou ter que fazer isso. E eu via muitas vezes, sem criticar, assim, mas olhando, deu 60, para Deus tá bom. Só traduzindo o que você está falando para o público que vai assistir, do modo geral, você, numa vida secular, já convertido e servindo a Deus, tinha necessidade de alcançar um êxito acima da média para poder sobressair e se manter. Porque é cobrado isso. E aí, quando você veio para fazer isso como pastor da igreja, percebeu que havia um relaxamento das pessoas. E aquilo que Paulo disse, que você tem que fazer as coisas como estivesse fazendo para Deus, parecia muito mais uma falácia do que uma realidade, porque as pessoas se contentavam com muito menos do que podiam alcançar. Isso eu não estou aqui atirando pedra em ninguém. Não. Né? Sim, foi uma observação. A história do podcast, inclusive, é essa, é de a gente expor aquilo que construiu a sua mentalidade, a sua experiência, porque pessoas que estão aí, talvez, assistindo, tem gente que vai estar assistindo a gente que tem o mesmo sentimento. Eu, por exemplo, Mário Alberto, por exemplo, toda a minha vida trabalhei. Uhum. Desde os meus 11 anos, meu primeiro empreendimento foi uma caixa de isopor com geladinho vendendo futebol em pau-brasil na Bahia. Depois foi vendendo viúva de carneiro na cabeça na bacia de alumínio. E depois foi vendendo copo na feira até chegar onde eu cheguei. Então, lá fora, eu sempre tive essa ideia de que a gente tinha que ser o melhor. Eu aprendi com um professor meu, ainda na idade menor, tinha 11 anos, acho 12 anos, ele dizia o seguinte: se você não consegue ser o camisa 1, vá até a camisa 10. Porque a 11 já é do goleiro. E aí isso ficou na minha cabeça e eu comecei na minha vida assim: se eu não sou o melhor nisso, eu tenho que estar entre os 10 melhores. Então, quando eu comecei a estudar teologia, por exemplo, mesmo num seminário que era presbiteriano e eu da Assembleia na época, que eu ganhei de presente do presbitério da Ventura, eu comecei a estudar e eu dizia: se eu não for o melhor aluno do seminário, eu tenho que estar entre os 10. Fui o quarto. Na escola, se eu estava estudando, se eu não for o melhor aluno da classe, eu quero estar entre os 10. Fui o quinto, sexto sempre.
Então eu sempre tive que estar acima da média. E na igreja as pessoas, a dor de cabeça não faz. Promete fazer um negócio, existe um espírito, eu sei que eu não vou entrar nesse assunto com você, mas existe um espírito demoníaco na Bíblia, que eu prego sobre isso, chamado procrastinação. Tem gente que, até como terapeuta, psiquiatra, terapeuta que eu sou, tem gente que acha que isso é um problema de só comportamento. Não é. Existe um espírito que leva as pessoas a procrastinarem. Eu preguei sobre isso na Igreja de Janeiro. E eu estou preparando, inclusive, um livro sobre isso. Estou lançando 4 livros agora no mês que vem. Deus quiser, está terminando a revisão. E eu vou lançar esses 4, além do manual da nossa igreja, que vai dar 400 páginas. Né? O manual doutrinário da nossa igreja, que está saindo, graças a Deus. E aí eu falo sobre isso. Existe o espírito de procrastinação, que levam as pessoas a acharem que para Deus dá para esperar, para Deus pode ser do jeito. E eu não aprendi assim. Eu estou há 3 anos e pouco no reino, vou dizer full time. Eu não tenho o salário da minha igreja, porque eu não criei essa cultura. Não tenho uma renda fixa da igreja. A igreja me ajuda sim, mas eu não tenho uma renda fixa. E eu acho que eu me cobro. Eu sou... Estou fazendo muito pouco, estou escrevendo muito pouco, estou lendo muito pouco, estou pregando. Eu acho que tem que ser sempre mais, para Deus mais. E tem gente que vive na igreja 10, 20, 30 anos como vagabundos. Vou para o céu, Deus me deu talento, mas quem sabe? Deus me deu talento, mas quem sabe? Aí vem passando na frente um monte de gente no mundo secular, um monte de gente tendo sucesso, alcançando êxito, e não alcança porque é procrastinador. Porque fica dando desculpas. Eu costumo dizer que a desculpa é a irmã íntima de Satanás. Então, mas sobre isso, no meio secular, né, trabalhava para o banco, você tinha metas. E se você não cumprisse pelo menos 85% da meta, você tinha que justificar muito. E se isso, quando eu perdi o emprego. Se isso fosse recorrente, se baixasse dos 70 e caminhasse por 1, 2, 3 meses, você caía fora, você era cortado. Eu fui forjado desse jeito, né, em termos de retorno, de funcionamento. No reino, eu via o pessoal muito mais tranquilo. E olha que você estava numa igreja que é uma igreja bem pragmática. Isso eu não estou falando só da denominação, não querendo defender. Assim, num ambiente... eu conheço a presbiteriana, por isso que eu posso defender. Sim. Mas não sendo presbiteriano. Mas desde pequeno, por exemplo, desde iniciante, por exemplo... Eu formei o seminário em 91. Em 91 eu participei da fundação da EVB, Associação Evangélica Brasileira. Eu estava nascendo ainda. Então, Conselho de Pastores... Mamãe estava na barriga. Conselho de Pastores de São Paulo aqui, que virou Estado de São Paulo, eu também estava junto. Aí já lá em Dayatuba, que eu fui para lá depois do término do seminário, eu fundei o conselho lá, que eu estive recentemente falando no aniversário de 30 anos. Então a gente lidou com todas as denominações, né? Sim. Eu sempre fui para fora da denominação. E a gente vê essa cultura no geral, não é? Tudo pode ficar para depois. Então ali a gente começou o que a gente chama de missões urbanas, né? Então eu tive programa de rádio, eu escrevi no jornal, na edição de quarta-feira, depois escrevi na edição de sábado, depois passamos a ter um tabloide que encartava no jornal. Aí começaram as rádios comunitárias, comecei a ter programa na rádio comunitária, tendo um programa diário. Sempre lutando, de sempre uma hora. E o jornal nosso, naquela época, eu estou falando isso de 95, 96, 97, já tinha 10 mil a tiragem, já era colorido e já usava tinta antialérgica, igual a Folha usava e tudo mais, era impresso no jornal, acho que o diário lá de Campinas, Diário Popular, não sei o nome, não lembro mais, era feito lá das melhores formas. E era encartado no jornal, num dos jornais da cidade de Indaiatuba, depois o segundo jornal quis encartar também. E eu achei assim, interessante, porque eles tinham visões diferentes, como Folha e Estadão, né? E eles quiseram os dois encartar. Eu perguntei para o outro, você permite que eu ponha lá junto? Ah, tranquilo. Só que no meu jornal, no calhauzinho assim embaixo, tinha propaganda, assine o jornal X. Na 6ª página do mesmo jornal, assine o jornal tal. E eles iam encartado nos dois. Então veja, um jornal fazendo propaganda do outro, levando o meu jornal, que chamava já era uma estratégia. Jornal da Família, mas eu vi Deus abrindo portas. Então, o jornal, ele chegava em todos os assinantes dos dois, em todas as bancas, e eu entregava nas igrejas e pontos comerciais estratégicos. Isso foi algo tremendo, porque quem anunciasse no meu jornal,
que ia dentro dos 2 jornais, ia para todos os assinantes da cidade de Indaiatuba, ia para todas as bancas e ainda ia nas igrejas todas e outros lugares. Que na época seria o Instagram de hoje. Então, isso fez com que o jornal fosse uma fonte autossustentável para o Ministério, entendeu? Aí a gente estudou psicanálise, eu achava que as pessoas menos favorecidas financeiramente também precisavam ter acesso a uma terapia. A gente abriu um centro de apoio à família lá, chamado assim, que ninguém, por incrível que pareça, os patrocinadores eram o comércio, que não era evangélico. Eu vi a mão de Deus também. A gente usou uma sala no primeiro andar do primeiro centro comercial da cidade, Centro Comercial Córdoba lá. O que você está dizendo hoje, reverendo, aqui até agora, nesse momento do podcast, é que Deus não se limita às 4 paredes da igreja para realizar a sua obra quando tem alguém disposto a fazê-lo. Então você que está assistindo a gente, que está ouvindo o propósito desse podcast, que é mostrar para você que é possível realizar, você não pode ficar sentado no banco da igreja esperando que o pastor vai fazer para você ou que a igreja vai te dar recursos para fazer. Se Deus te deu talento para realizar coisas, vai à luta, vai atrás. Deus tem seus mecanismos, mesmo fora da instituição, para fazer realizar o propósito de Deus na sua vida. E aí, como membro, né, como diretor executivo que eu fui na época da Associação Evangélica Brasileira, o escritório eu tinha trazido para São Paulo e depois para Indaiatuba, foi comigo. A gente realizou em 97 o primeiro fórum nosso, que olha, em 97, nós estamos em 2024, violência contra a família. Em 97 nós já trouxemos essa bandeira para discutir, e lá estava um senador da República, lá estava o delegado Adenarque daqui. Caio Fábio. Mas ele não estava não, tava outros. Lá tava, mas ele é dessa geração. Sim, não, ele já tinha saído da Associação Evangélica nessa época. Na época o presidente era o Bispo Adriel. Estava o Bispo Adriel, estava o irmão dele que era reitor da Unimep, o Almir, e tinha um outro delegado da infância e da adolescente. Já discutindo um assunto que hoje é atual. Violência contra a família. Feito na Câmara Municipal da cidade de Indaiatuba, com parcerias com o restaurante, para levar comida para o povo lá. Foi um dia todo. E levamos a dona, nossa, me fale o nome dela, Nancy, não é Nancy, é um nome parecido. Ela era uma senhora assembleiana que morava no Morro da Dona Marta e que fazia que alimentava mais de 200 pessoas por dia. Pessoas assim com necessidade, morando na rua, fugitivos muitas vezes, que subia lá para o morro, né? E ela dava. O morador de rua naquela época não era o viciado em drogas, era o que não tinha oportunidade de trabalho. Ela pôde mostrar que uma pessoa simples do morro, sem nenhuma discriminação, mas servia a Deus. Ela gastava 20 quilos de arroz por dia naquela época. E não tinha quem. E Deus mandando pessoas para suprir. Então, eu mostrei lá, nós levamos lá um reitor de uma universidade falando em violência, levamos um senador da República, levei uma senhora que estava, vamos dizer assim, lá na base, cuidando e sendo a Dorcas da época, entende? Então, isso, a minha formação foi, Deus me deu graça de conhecer pessoas que estão num patamar aí, vamos dizer assim, é difícil explicar isso, numa classe melhor financeiramente e academicamente, e pessoas simples, mas usada por Deus. E ela dizia que ela não quis fazer aquilo, Deus colocou uma pessoa, começou assim, que começou a persegui-la, ela levou para casa, depois foi o segundo, o terceiro, e essas pessoas moravam na casa dela. Você sabe que é interessante você estar falando isso? Tem um texto na Bíblia que diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Tem gente que acha que isso é só dinheiro. Mas o ministério é uma bênção. O resultado do chamado é uma bênção. Entrar no propósito é uma bênção. E o que aconteceu com ela foi exatamente isso. E na cidade tinha um jornalista... Não é só dinheiro. Já naquela época, né? Sempre teve um jornalista muito simpático de um desses jornais. Eu convidei os 2 jornais a fazer cobertura, a Globo da região foi fazer. Enfim, eu aprendi também que mandar release para tudo quanto é canto acaba dando resultado, e eles foram fazer essa cobertura. E esse jornalista, eu abri para um debate, né? Para uma mesa redonda, né? Um painel, né? Chamamos de painel, onde puderam fazer pergunta. E esse jornalista, ele era um cara cético, sabe? Assim, um cético que gostava de procurar os escândalos que tinha, ele gostava de ressaltar isso. E eu tô lá na mesa, ajudando a coordenar a mesa,
E ele faz uma pergunta. Só que eu fui ali, tentei filtrar, né? Eu falei que as perguntas tinham que ser escritas. O cara punha o nome e para quem era a pergunta e fazia a pergunta. Aí quando eu li que era o jornalista tal, eu falei, ai, agora que é o negócio. Aí ele falou assim, eu queria fazer uma pergunta para a dona Araci, né, Nancy, Araci. Eu falei, agora vai ser. Ô, dona Araci, o que eu tenho para falar para a senhora, eu quero dar um beijo no seu coração. Eu falei, poxa, houve salvação aqui, entendeu? Então, veja, a gente trabalhando no reino, a gente também corre riscos. Cuidado que se você começar a chorar, eu vou achar que você deixou de ser presbiteriano. Não, eu sou chorão, sou Jeremias. Aí veja... gente, só para explicar para vocês, a gente, ele está falando aqui, os olhos cheios de lágrimas, lembrando do momento que marcou o ministério dele. E isso é importante. É um homem simples, um pastor, cria um jornal para influenciar, falando do reino de Deus, procura vender anúncios para manter a sua renda, para complementar a sua renda, consegue acordo em 2 jornais de uma cidade, cria um evento para mostrar que o reino de Deus influencia desde o alto escalão de um governo às pessoas que estão na base da pirâmide social e que levam um cético a crer em Deus. Deus operando nessa situação, mostrando salvação. E ele está emocionado. Você pode fazer a diferença. Você pode ser a diferença. Você só precisa sair dessa cadeira da procrastinação e fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Então, ali foi um grande marco na cidade. E um dia eu me vi, quer dizer, eu era o diretor executivo da Aliança Evangélica, eu fico pensando assim, na falta de outros, ficou para mim. E é verdade, eu não falo isso de querendo menosprezar, mas é verdade, a gente sabe o que tinha e o que podia. Mas Deus, na sua multiforme graça, tem seus planos e a gente não os conhece. Sim. Um dia eu tive a graça de receber o diretor internacional da WEA, que chamava WEF, World Evangelical Fellowship, hoje é World Evangelical Alliance. E ele veio ao Brasil. E eu que ciceronei ele, estive aí, ele me convidou para 2 convites marcantes na minha vida. Em 2000, eu fui ficar 22 dias nas Filipinas, fazendo um curso da WEA, discipulando nações para... O que é WEA? World Evangelical Alliance. Em português? Aliança Evangélica Mundial, ou Global, né? Que coordena, que congrega as alianças dos países, né? Então eu fui fazer esse curso com mais 22 nações lá nas Filipinas, algo interessante. Eu me vi pegando um voo para ir para Filipinas, quer dizer, 30 horas de voo, fui até os Estados Unidos, depois Japão, até Filipinas. Não, esse foi até Frankfurt, depois Filipinas. Em 2001, ele me convidou para ir à Assembleia Geral da Aliança Evangélica Mundial, representando a Aliança Brasileira, fui chefiando a delegação. Eu falei, puxa, o filho do seu Manuel, sapateiro de Barretos, sentado, eu tive a graça dele me convidar para participar de plenárias, de abrir um culto desse que estava 156 países representados, num grande hotel da Kuala Lumpur, na Malásia. Lá na abertura estava o primeiro-ministro na época, lá estavam todos os chanceleres de todos os países representados, inclusive eu conheci o embaixador brasileiro. Ele fez questão de nos conhecer e fez questão de nos receber na embaixada. No outro dia, lá fui eu com mais uma pessoa na embaixada do Brasil e ele disse, eu estou te recebendo aqui como eu vou receber Fidel Castro amanhã. Ele disse, você vai tomar o melhor café do Brasil. Eu falei, que bom. Então, de novo eu pensei, lá está o filho do seu Manuel, sapateiro de Barretos, na Embaixada do Brasil, na Malásia, sentado com todos esses homens. E estive numa mesa do lado do fundador da... Puxa, faltou agora, eu vou lembrar. De pessoas, tinha todas as representações de missões e alianças do mundo todo. Então, por exemplo, a gente estava muito ligado à CEPAL aqui, né, de estar junto nos congressos. Lá eu conheci o líder global da Overseas. Então eu fui fazendo pontes com todos esses homens. John Haggai estava
do lado dele. Ele me convidou na época para fazer um curso, né, do Haggai. Então eu me senti assim, quem sou eu, né? Como Deus trabalhou, né? Mas, de novo, a gente não pode errar um detalhe que muitas vezes a gente pensa que já que eu subi aqui, então agora tudo reto. Não, você vai passar de novo por sobes e desces e Deus vai te levando para outros patamares. As lutas que você enfrenta não são para te parar, são para te aprimorar para um outro nível. Hoje, né, eu falo que a gente envelhecer não é só ter dor nas pernas e limitações, mas saber que depois de um grande terremoto, que faz um estrago grande, mesmo com todos os preparos, né, dos prédios hoje, das edificações, da engenharia civil, também revela os diamantes que estão escondidos. Então, eu estou aprendendo, né, não tenho aprendido, eu estou aprendendo que eu tenho que olhar o copo sempre meio cheio, não meio vazio. É o mesmo copo, com a mesma quantidade de líquido, mas olhar que Deus tem seus planos, e os seus planos são imutáveis. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Isso me alenta muito. Então, nos meus momentos de lutas, dificuldades, eu me apego a isso, sabe? E eu tenho visto Deus me cuidando de mim. Sei que eu sou muito frágil, limitado, mas vejo que quando Deus quer, usa quem Ele quer. E eu sou um desses, que Ele tem usado no meio de... Diga isso para quem está em casa. E eu sou um desses, com tantas limitações e dificuldades, que Deus achou que devia usar. Estou aí, cada dia querendo servi-lo melhor. Sei que devia fazer muito mais. Por exemplo, eu tenho tentado ter mais tempo de oração, porque eu creio que a oração faz bem para a gente, né? Porque se uma terapia é importante, a oração não tem outra terapia melhor que essa. Você abrir o coração para o Senhor. Sentar no divã de Deus. Né? E você perceber que o bálsamo do Senhor vem sobre você. E você muitas vezes começa orando preocupado, angustiado, e termina fortalecido, alentado. Faz você olhar para o mesmo prisma, para o mesmo horizonte, e ver uma relva que você via que estava seca, ver ali tudo verde, né? Me faz lembrar lá do Geazi, né? Quando ele não estava vendo os anjos que estavam ao redor. Então, muitas vezes, quando a gente está falando com o Senhor, você continua vendo a mesma circunstância difícil, mas Ele te mostra os anjos que estão ao redor. Ou seja, tudo que nós podemos enfrentar é possível superar quando nós estamos orando a Deus, buscando a Deus e pedindo a Deus. Este é o reverendo Wagner, um homem sábio, com currículo invejável, um homem cheio de experiências, que poderia estar aqui pondo para fora muita teologia, mas simples, amigo, verdadeiro, expondo suas experiências com Deus e como Deus pega o filho do sapateiro e coloca na embaixada, como Deus pode transformar. Tudo isso fica claro para mim e para você. Não importa sua origem, não importa a dificuldade. Se você se propõe a fazer a diferença, tudo isto é possível. Você não pode viver só orando, mas tem que agir, e agir com sabedoria, mas com dedicação a Deus. Para Deus fazendo 100%, que com certeza você vai alcançar o sucesso que Deus tem para você, que é o êxito do propósito na sua vida. E falando de tudo isso, Wagner, falando de tudo isso que você viveu, hoje você está aí fazendo um trabalho maravilhoso de, como é que eu vou dizer, restauração, né? E reestruturação na cabeça de muito pastor que precisa de ajuda, muita gente precisa de mentoreio, muita gente que te ouve, que te segue com o trabalho do CBMC e também na própria Sociedade Bíblica do Brasil, onde você dirige o Estado, do núcleo, toda essa situação. Conta um pouco disso que você faz hoje, das coisas que você realiza, que parece que não, mas vai tomar uma hora aqui.
Então, tá há pouco tempo. Então, eu costumo dizer que o pessoal não gosta mais. Eles falam que o YouTube não pode demorar muito tempo, mas uma conversa dessa a gente fica 4 horas, não dá para ficar 1h30, 1h15. Com certeza. Então, esses dias eu me peguei falando para alguém, respondendo uma pergunta semelhante a essa, o que Deus tem me dado assim devagarinho e foi acumulando, por exemplo, trabalhar como nós somos, né, voluntários na Cidade Bíblica, né? O diretório é um diretório de apoio que estimula, que alardia os feitos, né, que a Sociedade Bíblica faz e né, a maior publicadora de Bíblias do mundo, né? A cada 3 segundos uma Bíblia é pronta. Isso é interessante. Quem nunca foi lá, vá visitar o Museu e a Gráfica da Bíblia. É algo maravilhoso você ver os projetos da Cidade Bíblica. Então eu fico pensando, a Cidade Bíblica vai fazer agora 76 anos. Então a gente trabalha numa instituição com 76 anos. Não é com 2 dias, né? E o Zé de novo, o filho do Mané, lá que me chamaram para estar à frente e eu fui indo. Eu trabalho como consultor da World Vision, Visão Mundial Brasil. Ela vai completar 80 anos no mundo. Que maravilha. E no Brasil vai chegar aos 50 já. Estamos aí no 47, 48 anos. Então, qual é o principal trabalho da World Vision? A Visão Mundial, ela, entre tantas coisas que ela faz, ela trabalha muito na área de advocacy, de defesas de direitos, de colocar isso, fazer interlocução e a interface com governos e ver quem pode ajudar, fazer uma Inclusive, ponte. Hoje nós estamos aqui com o Richard, me ajudando aqui no estúdio, tirando umas fotos, que o filho dele teve câncer na Venezuela e foi o World Vision que o ajudou a chegar no Brasil. Então, isso é o que a gente chama de operação de emergência. A gente atua em todas essas áreas de emergência, tanto a visão mundial local do país, como em parceria com o Centro Global, que o mundo todo tem o Centro Global que ajuda nos lugares com mais emergência. Na época, esse êxodo que teve da Venezuela foi algo tremendo ali na nossa fronteira e que a Visão Mundial esteve lá presente. E eu fico feliz. Fiquei muito emocionado quando o Richard me contou do testemunho dele, que a gente pôde fazer um pouquinho, né, para amenizar essa situação que eles passavam. Glória a Deus por isso. Claro. Então eu trabalho hoje em levantamento de fundos, né, eu visito as igrejas sempre aos finais de semana. Agora eu vou começar também nos cultos de meio de semana. Você pode me convidar, você que está me ouvindo, para falar na sua igreja. Então a gente expõe o que a Visão Mundial faz, que é ajudar as crianças em estado de vulnerabilidade social, e cada um que está ouvindo pode ser um parceiro, pode apadrinhar uma criança. Hoje com R$ 2,66 por dia você mantém uma criança num projeto desse. Você sabe que com essa onda dessa música que a Aimee fez, a Marajó virou a sensação como se ninguém nunca tivesse feito nada no Evangelho Marajó, e a gente já faz isso há com certeza. 30 anos. Realmente é lamentável lá. Mas é um negócio muito complexo, que eu conheço uma parte daquela história também. Eu conheço então, as duas partes. Então, aí veja. E também agora já conheço o CBMC, que no Brasil chegou em 66, se não me engano, na época com o nome CCHN. CBMC é o que é? Então, na época chamou-se esse nome abrasileirado Comitê Cristão de Homens de Negócio. Conectando business ao marketplace com Cristo, CBMC. Que a gente traduz trazendo aí, falando de Jesus aos homens de negócio. Uma espécie de Adonep, não? Não, é um pouco diferente, né? A Adonep aqui no Brasil começou como um trabalho desse assessoramento, trabalhando especificamente com esses homens, mas depois ela virou uma denominação, né? Teve umas controvérsias no passado. A CBMC nasceu em Chicago, em 1930, logo depois da Grande Depressão. Houve muitos suicídios de empresários. Então, homens cristãos começaram a reunir em cafés para ler a Bíblia e orar. E isso cresceu. Hoje nós estamos em 100 países. Agora, em 2030, a Visão Mundial também está em 100 países. Em 2030, nós vamos completar 100 anos. E eu fui agora, o ano passado, instituído aí como diretor de expansão no Brasil. Então, esse caso é uma curiosidade mesmo, que talvez quem está assistindo a gente, quem vai assistir, também tenha. Nesse caso do CBMC, seria, por exemplo, vamos imaginar, o Henrique tem uma igreja, ele tem lá um grupo de empresários, ele gostaria de ministrar essas pessoas, porque hoje você tem igrejas, na nossa linha, que são igrejas apostólicas,
igrejas desse movimento que tem o culto para empresários e tal. Seria mais ou menos uma reunião desse tipo que pode ser feita com os empresários de uma igreja onde vocês vão e dão suporte, dão ministração, dão orientação, ensinamento ou não? Ó, pode ser assim, mas no Brasil eu tentei juntar o útil ao agradável, né? Todos nós sabemos que as igrejas precisam de revitalizações, né? Que as igrejas, a grande maioria da igreja tem menos de 80 membros. Sim. E nós estamos sofrendo uma crise 90%. de sustentabilidade. Então, porque o mundo digital é uma bênção, né? Não tem como a gente sair fora dele. Estamos aqui usando meios digitais. Sim. Mas muitos irmãos hoje, principalmente a turma da geração milênio, ela tem acesso ao digital e ela ouve o pregador que ela quer. E muitas vezes eu brinco que o cara chega na igreja depois que a comida está pronta, né? O alimento está pronto, e ele sai antes de lavar a louça. Quer dizer, ele só come. Ele não participa, não gera o que a gente chama um fast food. De engajamento. Ele é um... ele come e não paga a conta, mas alguém paga a conta, né? Então, hoje o mundo digital tem facilitado esse acesso às pregações de qualquer pessoa, mas a pessoa não tem se engajado no lugar, ele não tem o que a gente quer, que é muito... Envolvimento. É envolvimento. O que a gente chama que é necessário você ter esse sentimento de pertencimento, as pessoas têm pertencido ao meio digital. E as igrejas não têm sabido trabalhar isso, como revitalizar a igreja. E muitos também não sei, estão assim tranquilos, sei lá, parece que o berço está esplêndido e aí o negócio está pegando fogo, a gente está caminhando para o fim. E as coisas têm se apertado. Então, como lido com a aliança evangélica, vendo o meio da sociedade bíblica e participando desses movimentos de revitalização e implantação de igrejas, que eu sempre estudei, a gente vê a necessidade de revitalização. Então, o CBMC, para mim, é uma ferramenta interessante, porque o nosso core business, ou seja, a nossa causa primeira do CBMC, é o nosso mote, o que a gente faz com primazia como objetivo é ensinar como melhor cumprir o mandato da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. Então a gente ensina, a gente crê que o melhor meio de evangelizar e revitalizar é ensinar que as pessoas devem cumprir o que Jesus disse, porque é um mandamento. Sim. E também, segundo institutos americanos, mostra que é um dos mandamentos menos cumprido. E uma outra estatística complicada e difícil da gente aceitar, mas é verdade, que mais de 80% do povo que se diz convertido no mundo, e até com mais de 30 anos de igreja, nunca levou ninguém a Cristo. Então fica complicado você explicar João 15, né, que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os galhos, e que o Senhor poda para dar mais frutos. Se não existe fruto. Cadê fruto? Então é estranho. Será que está ligado? Será que é galho? Porque a videira não erra. Não está falha, não está na videira. Jesus, João vai registrar outra frase tremenda, que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então veja, esse mandamento não está sendo guardado. Se a gente for olhar os dois, o resumo que Jesus faz... Ele não é real, né? Na vida de muita gente. Dos 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Quer dizer, então eu não estou amando o próximo, porque se eu não me condoo com ele, eu não sou constrangido pela ação do Espírito Santo, que eu tenho que testemunhar o Evangelho a ele, é interessante. E eu faço uma diferença, tentando fazer uma exegese lá, rápida, de Mateus 28, 18, lá, ou 19, o id lá, dá uma ideia de indo. Não é? Porque é um auristo participial que dá a ideia de indo tendo ido. Então, o id, se alguém vai entender en passant, fala assim, vamos fazer uma entrega de folhetos, que eu chamo isso de uma ação missional. Vamos fazer um culto na praça, que o pessoal não faz mais hoje. A gente faz. Que ótimo, então. Entendeu? Mas isso é uma ação missional. Agora, o indo é um estilo de vida. Aí que está a diferença. É uma viagem contínua. Exato. Indo ao mercado, indo pegar o ônibus, mas saindo indo no um pouquinho metrô. disso e voltando para como funciona na prática. Então, aí a gente vai na igreja, conversa com o pastor se ele tem interesse de que a gente possa partilhar com ele um método bíblico de revitalização. Explica como é. Eu vou, com a anuência do pastor, faço o que a gente chama de despertamento na igreja
Você vai perceber lá entre os 100 membros, 10, 5 quer. Aí o pastor participa de um grupo de treinamento que é simples, com material que é bíblico e que não esbarra em teologias algumas, é bíblico. É um material muito simples que tem que deixar de ficar só no papel, você tem que ir para a prática. Então, o segredo do treinamento é levar o cara para uma prática. Ele não vai prosseguir se ele não praticar. Então, na verdade, não existe um culto específico para empresários. Não. É um trabalho vamos dizer assim, de ativação evangelística do empresário. Exato. Aqui eu fiz essa adaptação com autorização da diretoria nossa local e internacional, de que as igrejas ficaram receosas de emprestar os seus membros, é a minha leitura, né? Então, se eu chego na igreja para ajudar a revitalizar, você vai revitalizar todos que querem, que estão disponíveis. Agora, o pastor faz parte de um treinamento e ele começa a dar esse treinamento também para a sua liderança ou quem se dispuser. Eu falo para o pastor, melhor com quem se disponha, não obrigue ninguém, que as pessoas venham, não é? E se ele começa a fazer o treinamento, e se ele é um empresário, é um profissional liberal, ele vai ser treinado que a partir do 3º mês, depois que ele muda de um estágio lá, de uma revistinha para outra, ele já começa passar o que ele aprendeu. Ele não vai ficar casca grossa na igreja, não. Ele vai aprender um tanto e já vai começar a ensinar. O modelo vai fazendo ele ser um ativador também. Ele faz parte disso. Então, todo ano ele vai conseguir uma pessoa para Jesus e ele vai continuar... No mínimo. Ele vai começar a ser discipulado. Então, é uma conta bem simples que muitos não acreditam e falam, não sei por quê. Se eu for na sua igreja, com a sua anuência, e 5 lá se dispuser a fazer o treinamento, a gente termina 2024 com 10, os 5 mais 5. 2025 termina com 20. E quando você fala que 5 que são empresários, você tem a mulher, os filhos, já Exato. Não é 5, já é 25, 30. Então, aí veja, 5, 10, 20, 40, 80, 160. Em 5 anos, você tem 160 novas pessoas. Que é raro hoje ter uma igreja desse tamanho. Exatamente. Então, veja, com 5, você não precisa convencer os 105. E você não precisa... Se convenceu 100, virou célula e você arrebenta. Não, e você não precisa mudar a igreja, nem chamar os que não querem de frio, de fraco, não. O que eu chamo, ele continua comendo a comida, vai nos comunicar o culto de meio de semana. Você vai dar algo a mais para esses que querem mais, que se Uma dispuseram sobremesa especial para quem quer consumir. Lembrando o que Jesus ensinou, quem quer ser grande no meu reino, seja o que sirva a todos. Esse é o princípio que move a gente. Então eles vão estar sendo treinados. Agora... A diferença é que você vai ter depois 20 pessoas, que não vão ser 20 novos que vão estar sentados no banco, vão ser 20 que vão estar ativos, recebendo e doando. E ele nunca vai parar mais, nunca vai parar. E essa é a ideia de Mateus. E esse trabalho que a gente está fazendo na nossa igreja há 1 ano e a gente não faz, tá certo, entendi já. Entendeu? que eu já falei. Pessoal, nós estamos quase chegando ao final de mais um podcast Núntios, muito rápido, passou o tempo voando. 1 hora e pouco aí, junto aqui com o meu querido reverendo Wagner Queiroz, um amigo, um irmão, uma celebridade, uma sumidade, o filho do sapateiro, vai ser o apelido que eu vou dar para ele agora. O filho do sapateiro que chegou onde chegou e vai chegar muito mais longe. Deus tem grandes obras com ele. Você que está assistindo a gente, depois você vai ter aqui embaixo no GC o nome, o endereço das redes sociais, né? Rede social dele, vai ter o telefone, tudo para acesso e poder estar ouvindo. Mas antes de a gente encerrar esse programa, antes de eu dar a palavra final, eu quero ouvir o que ele tem para dizer para você, aquilo que está no coração dele, mas eu quero meu presente. Ah, sim. Trouxe aqui um livro pro meu amigo. Aí, ó. É um livro que... Vamos tirar uma foto ali para sair aqui na câmera. Editado aí com o apoio da sociedade, da Visão Caminhos Mundial. de um Evangelho Integral, um roteiro teológico. Valdir Sturnergel, esse nome esquisito aí que ele falou aqui. Caminhos de um Evangelho Integral, um roteiro teológico, é um mergulho na vivência ministerial e na articulação teológica na América Latina. Uau! Se no primeiro livro, Raízes de Evangelho Integral, destaca-se a base bíblica e a histórica da vocação missional da igreja, Caminhos do Evangelho Integral oferece uma abordagem teológica, o processo hermenêutico e a identidade de vozes e peças constitutivas da teologia da missão integral. De maneira especial, reúne uma preciosa seleção de reflexões, vivências teológicas e o pensamento de líderes da igreja latino-americana,
como o equatoriano René Padilha, o guatemalteco Emílio Antônio Nunes, os brasileiros Robson Cavalcante, que já dorme no Senhor, Cristianismo e Política, um dos livros mais fantásticos dele. Ele era líder da igreja em Pernambuco, a igreja anglicana em Pernambuco. Ricardo Barbosa, além do editor Valdir, e o argentino Norberto Saraco, a peruana Angelite Gunes Chávez, os peruanos Samuel Escobar e Pedro Arena, e a colombiana argentina Ruth Padilha de Borges. Aqui está o livro que eu vou ler. Eu acabei de terminar agora, eu comprei, eu aderi agora ao Kindle no tablet e estou terminando de ler uma coleção que eu comprei há 10 dias do Augusto Cury de 5 livros. Vou terminar provavelmente no final do mês, além da minha leitura diária da Bíblia. Depois eu vou ler esse com o maior prazer, esse é um assunto que me interessa. E se você quiser conhecer, depois você pode procurar na rede social do nosso querido reverendo Wagner, Wagner Queiroz, Rev Vida Abundante. Isso é o canal no YouTube. Rev é reverendo, Vida Abundante no YouTube. Depois você vai ter aqui no GC, no final vai estar na edição, vai estar tudo bonitinho, que aqui nós estamos deixar consignado hoje. Aqui, depois eu lhe dou aquele Raízes também. Tá? Ah, ok. Aí você lê a obra completa. Aí eu gosto disso porque isso eu pensei enobrece. Que eu tinha te dado já. Não. Queridos, então é isso. Quero que o reverendo fale com você. Deixe a mensagem do coração dele para a sua vida. E se você, pastor, quiser crescer sua igreja com alguém sério, fazer um trabalho correto, um trabalho que não vai influenciar na doutrina da sua igreja, um homem de Deus respeitado para ir até a sua igreja fazer um trabalho, eis aqui o trabalho CBMC, que com certeza vai abençoar a sua vida. Reverendo Wagner, você e os nossos espectadores. Muito obrigado, Mário, pelo privilégio. Obrigado você que está ouvindo e que vai ouvir. E se você quiser mire no Senhor, no apóstolo Paulo, mas Deus nos usa também. Se você se dispuser e quiser servir no reino, a gente não imagina o que Deus tem preparado para nós neste mundo. E no porvir, aí será totalmente diferente. Mas enquanto você estiver aqui, sigo a máxima do apóstolo Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que Deus nos capacite a cada dia e que você possa ter certeza que Deus te deu algum talento e Ele quer que você plante, que você use para que com a bênção do Senhor e a ação do Espírito Santo vai florescer e você vai colher a milhares para a glória de Deus e para edificação e proclamação do reino dele aqui na terra. Que Deus te abençoe muito, sempre à disposição. Querido, ficamos por aqui com mais um podcast Núndio com esse homem de Deus, reverendo Wagner Queiroz. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Vamos passar o dia juntos. Você que está aí, não se esqueça. Você não está sozinho. Tem o CBMC, tem a Sociedade Bíblica do Brasil, tem o Gospel News, que é o Vida Abundante Diária, que você pode receber no seu telefone. Ele manda mensagem todos os dias, notícia atualizada do Reino do Evangelho. Não é fofoca, não. É coisa boa. Você não está sozinho. O podcast está aqui para levar a todos que são mensageiros, a levar até você uma palavra de direcionamento e de esperança. Que o Eterno te abençoe e até a próxima. Continue conosco e não se esquece, clica no canal, compartilha, que a gente está junto.